quando o 0x0 é bem disputado, animado, ele fica ainda mais legal quando quem transmite se empolga com o 0x0. Verdade. Né? Verdade. Dandan Pereira, bem-vindo ao nosso Troca de Passes, meu amigo. Ô, Rizek, eu sou um empolgado por natureza, mas eu tenho uma teoria que 0x0, não sei se vocês vão concordar comigo, 0x0 tinha que ser 0 ponto. Não fez gol, também não vai levar ponto. O que você acha, hein, Pedrinho? Eu acho errado. E o jogo não era para ser 0x0, né? Durou pouco a tese do Dandan. Dandan. Essa teoria do Dandan ia tirar meu título de 97. Esse Dandan não tá falando uma coisa certa, não. Vamos embora. O jogo de hoje, assim, foi um jogo muito legal de duas equipes que, dentro das suas propostas, tentaram algo. O Mano, no primeiro tempo, não conseguiu impor o que ele pretendia. E o Pepa conseguiu. O Pepa jogou bem no primeiro tempo todas as fases do jogo. Quando ele teve que propor o jogo, ele fez isso muito bem. E quando ele teve que usar a velocidade, que foi a ideia inicial até pela escalação, né? Ele tira o Gilberto e coloca o Bruno Rodrigues centralizado, Stênio de um lado e o Wesley de outro. E esse lance do Wesley, que ele poderia ter finalizado, né? A gente não quer ser engenheiro de obra pronta, né? Ele ia fazer um golaço, mas ele poderia finalizar, dava para ele finalizar. Ia proporcionar para o Cruzeiro ainda mais a ideia de jogo, porque o Inter ia ter que sair um pouquinho mais e ele ia poder usar ainda mais os espaços. O primeiro tempo, não sei se o Lino concorda, mas o primeiro tempo era para ser vitória do Cruzeiro. O início do segundo tempo não aconteceu muita coisa, aí veio a expulsão. E quando vem a expulsão, o Inter toma conta e consegue construir. Muitas equipes têm um jogador a mais e não conseguem construir. O Inter conseguiu. Mas não passou, né, o Lino? Não conseguiu furar a defesa do Cruzeiro, que fechou bem a casinha também. Um abraço, Rizek, Pedro, um abraço ao Mansur também. Cara, eu adoro o jogo quando os times têm conceito, quando o time entra para fazer algo dentro de campo e a gente vê as ideias do treinador. O Cruzeiro é muito assim. O Inter do Mano está começando cada vez mais a ganhar corpo, com jogadores que estão chegando. Hoje chegou o Arangues. E é legal também, Dandan, quando você vê uma partida cheia de modificações, né? Cheia de drama. A partida teve drama. O time do Cruzeiro teve muito perto de fazer 1x0 no primeiro tempo. O time do Internacional muito perto também de fazer 1x0 no segundo. É difícil de se dizer hoje que alguém sai lamentando o resultado da partida. Pode ter sido ruim o 0x0, mas injusto não foi. Justíssimo empate. Os dois times fizeram muito na partida. Que belo jogo. 0x0 terminou aqui no Beira-Rio, Rizek. Mansur, o que faltou para o Cruzeiro vencer a partida, na sua opinião? Porque, para mim, o Cruzeiro tem um teto, durante toda essa caminhada dele na temporada e no Campeonato Brasileiro, que é o fato de ser um trabalho estruturado em contratações de jogadores que cumprem uma função, que formam hoje um coletivo que é muito bem estruturado. Acho que você não tem tanta capacidade de solução nos últimos metros do campo. O Cruzeiro não foi ao mercado buscar os maiores talentos do futebol brasileiro, os jogadores mais badalados. Então existe, por vezes, por mais que você veja o time com ideias muito claras do que ele quer produzir, conseguindo taticamente levar vantagem, na hora de finalizar a jogada onde entra muita qualidade individual, aí às vezes falta esse Cruzeiro. O Inter tem mais talento, talvez, do que o Cruzeiro, se você olhar jogador por jogador, ainda mais agora com a janela chegando e as contratações chegando. Arangues entrando hoje, Ener Valencia para estrear, o Inter tem um pouco mais disso. Quando o Inter se vê mais confortável no jogo, com domínio, ele tem as chances, até as chances talvez mais claras. Vou devolver para a rapaziada fazer as considerações finais. Me lembrou o empate entre Cruzeiro e Flamengo no Maracanã. Também o Cruzeiro enfrentando um time superior, tecnicamente. Sim. Com volume de jogo, com muita organização, mas... O Cruzeiro é capaz de fazer jogos muito competitivos com quase toda a tabela do Campeonato Brasileiro porque ele tem estrutura. Mas na hora de realizar, de finalizar jogadas, talvez falte alguma coisa. Achei o jogo de hoje bem parecido com o jogo do Flamengo no Maracanã, que foi empate também. Dandan, amarra aí as considerações finais com o seu time de comentaristas no Beira-Rio. Deixa eu passar aqui pro Pedrinho. O Pedrinho, até isso em cima que o Mansur falou, hoje o Pepa ele tirou o Dourado, o Gilberto, na verdade, era o escalado nas prévias, mas ele tem dois centroavantes. Para botar um Stênio mais aberto, o Bruno Rodrigues, que é mais veloz. Quer dizer, ele atua de acordo com o adversário. Eu acho que ele entendeu até o que poderia ser o jogo, né? Do Inter ter um pouco mais de posse, um pouco mais de controle e ele usar a velocidade. Mas é um time que não é um time só de transição, muito pelo contrário.
Ele estrutura o time num jogo de posição, ele estabelece dentro do campo do adversário, ele tem movimentos para furar bloqueios defensivos, só que o jogo se desenhou de uma forma interessante, até porque o Inter, quando ia para frente, se estruturando na frente, ele errava os passes. E aí já propiciava uma velocidade absurda. O Wesley, que perdeu o gol, fez uma partida assim muito forte de intensidade, de entrega e também na fase ofensiva. E também para destacar pelo lado do Internacional, a capacidade do René. O René tem uma capacidade de construir o jogo, ataca o espaço na hora certa, um jogador que tem uma virada de pé, ele esconde a intenção, né? Ele vira o corpo todo como se ele fosse dar lá na lateral e quebra aqui, que a gente chama, né? Quebra o passe para dentro, com uma partida impecável do René hoje. Foi o melhor em campo, o René, Lino? Foi. Eu gostei também do Arangues quando entrou, capacidade que ele tem de distribuir o jogo. Não parecia jogo para ele, porque era um jogo muito intenso, né? De muita velocidade. O Cruzeiro impõe isso à partida. Mas quando o Inter fica com um a mais, parece que ele nasce para a partida. Ele parece feito realmente para esse tipo de jogo. Distribui, acha jogo dos dois lados, dá passe por dentro. O Arangues vai acrescentar muito ao Internacional. Antes de encerrar, André... Se os amigos me permitem, eu sei que em nome de todos nós, queria fazer uma homenagem aqui ao nosso querido Gil Rocha, que nos deixou hoje. A morte dele aos 60. Obrigado, amigos. Estamos com imagens do Gil na sua tela, notícia que abalou muito aqui no Redação, por mim apresentado. O Gil participava sempre. Grande referência do jornalismo esportivo no Paraná e em todo o território nacional, aqui no Sport TV. Por muitos e muitos anos. Pedro, o Internacional chegou hoje a 10 jogos de invencibilidade, né? A maior invencibilidade da Série A do futebol brasileiro. E talvez, é curioso porque talvez esse recorte que é curto dos últimos 2 jogos, talvez seja o melhor momento do Internacional dentro desses 10 jogos de invencibilidade. Porque a grande questão é que o torcedor do Inter ele não sabe muito bem o que esperar do Internacional que vai entrar em campo. Porque a gente fala nessa invencibilidade, por exemplo, de um Internacional que há 2 jogos atrás ganhou do Coritiba jogando no Couto Pereira, tendo uma atuação péssima. No primeiro tempo, o Coritiba finalizando 9 vezes e nenhuma finalização do Inter. E aí depois vai para um jogo valendo vida ou morte na Libertadores contra o Independiente Medellín no Beira-Rio e pulveriza o jogo em 26 minutos, uma excelente atuação. E no jogo de hoje, oscilações dentro de uma mesma partida, de um primeiro tempo que não foi tão bom, onde o Cruzeiro foi superior, e no segundo tempo, mesmo no 11 contra 11, principalmente com a entrada do Depena no intervalo, a gente viu um Inter com maior capacidade de construção, de criação, um time mais agressivo. E aí depois no 11 contra 10, aí o Inter toma conta do jogo. Talvez porque o jogo contra o Independiente Medellín tem oferecido um contexto mais confortável do que esse ao Inter, na medida que primeiro que o Independiente Medellín não veio para o Brasil para defender a vantagem só. Sim. Além de tudo, na primeira vez que foi sair jogando, uma perda de bola, o Inter encontra o gol, e aí ele se coloca em vantagem, tendo a possibilidade de atacar o espaço. Hoje ele enfrentou um adversário que o Cruzeiro tentava o contra-ataque, então tentava atrair o Inter perdia bolas, caía nessa armadilha. Para mim, a entrada do Depena tem muito a ver também com ter mais controle, né? Sim. Pelo menos finalizar os ataques. Parar de ter perdas de bolas a meio caminho do gol para evitar a transição do Cruzeiro. A partir daí o Inter foi tendo controle, volume foi crescendo no jogo. No primeiro tempo, por exemplo, a única peça de velocidade de escape em velocidade do Internacional, que é o Wanderson pelo lado esquerdo, o William, se ele não voltasse para marcar, o William aproveitava esse espaço nas costas. Então a gente viu um Wanderson no primeiro tempo indo pouco porque tinha essa preocupação de um lateral do outro lado, que é muito ofensivo também. Agora, o Oliveira tem um problema quando enfrenta a dupla Grenal, né? Na Copa do Brasil, ele falha no gol do Grêmio, sim, que elimina o Cruzeiro da competição, falha miseravelmente, e hoje foi expulso. Vamos rodar a expulsão do Cruzeiro? Algum questionamento à expulsão do Oliveira? Não, só a curiosidade de que ela não aconteceria se fosse a marcação original da arbitragem, né? Porque tinha uma bola em disputa, então não seria o cartão pela chance clara de gol. Seria um pênalti tosco, inclusive. Mais estabanado do que... Uma jogada, estabanado, verdade. Só que o lance foi fora da área. Que sino, hein? Grêmio e Inter não é pro Oliveira. Dupla Grenal não é pro Oliveira. Mas assim, ele é um bom zagueiro. Sim, mas ia ser numa falha, né? Sim. O pênalti ia ser numa falha também, né? Sim, aconteceu. Foi claramente fora da área, o VAR corrigiu depois, foi expulso. O que já falamos aqui mudou o jogo.
O Inter já tinha crescido, né, no jogo Sim. nesse momento, mas a partir daí se sim, estabeleceu deixou totalmente. o Cruzeiro só na defesa a partir daí, né? A partir daí ficou o jogo no campo de ataque. Então é isso, pessoal. Cruzeiro e Inter ficou 0-0, tá? Jogo que aconteceu no Beira-Rio, tá? Em resumo aqui, o Cruzeiro tava jogando melhor, fez um ótimo primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter cresceu um pouco e aí o Oliveira foi expulso. O Inter cresceu para cima do Cruzeiro. O Cruzeiro soube sofrer, soube se defender, né? E segurou o empate, que o que estava sendo ruim para o Cruzeiro, o empate no final acabou sendo uma grande vantagem, né? Porcentagem de bola, olhando aqui as estatísticas, 50% de bola para cada time, não teve muita diferença em questão de posses de bola. Finalizações, o Inter teve mais, né? Porque estava com um jogador a mais ali no final. Cruzeiro 9 finalizações, o Inter 14. Porém, cada time aí fez 3 chutes a gol, né? Em questão de chutes a gol, ficou empatado. Cruzeiro teve mais escanteios, mais desarme para o Inter, um só a mais, né? Enfim, a classificação ficou assim até o momento, né? O Internacional está em 7º com 21 pontos, Cruzeiro com 3 pontos a menos em 12º. Esse campeonato está muito disputado. Cruzeiro para Internacional são 5 posições de diferença, porém apenas 3 pontos de diferença, né? Cruzeiro em 12º, Inter em 7º. Botafogo é o líder com 30 pontos, ainda vai jogar, não terminou a rodada. Mas é isso aí, comente se vocês gostaram dessa partida, se inscreva no canal, segue nós aí, porque aqui temos notícias diariamente do Cruzeiro, beleza? Valeu!